Ô Brasil, meu Brasil brasileiro, meu Brasil brasileiro, meu Brasil brasileiro. Gente, olha o que o Mendonça fez. Receba aí em nome de Jesus. Semana passada vimos o vazamento da reunião secreta dos ministros. E nessa conversa vazada, Alexandre de Moraes disse... Andrei Rodrigues, diretor da PF, indicado pelo Lula, é meu amigo. Aí corta para ontem. Master, decisão de Mendonça tenta blindar a investigação e limitar a influência de diretor da PF. Estou sentindo uma treta! Decisão do novo relator do caso no STF retoma fluxo ordinário de perícias e depoimentos em investigação, além de um movimento para limitar a influência do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre as investigações. Andrei Rodrigues, amigo do Xande, que está nesse momento viajando com o Lula, agora perde acesso às descobertas da investigação do caso Master, por determinação do Mendonça. Não faz o menor sentido só tá falando. Que satisfação, viu, Aspira? Olha, esse vídeo nem vai ter introdução, porque depois dessa nem precisa. Mendonça parecia inspirado, segundo relatos da CNN, quando ele descobriu que seria o novo relator do caso Master, ele se isolou e foi orar, pedir a Deus sabedoria. E o direcionamento oferecido resultou nisso aqui. Ministro André Mendonça manda Alcolumbre entregar dados de Vorcaro à CPMI do INSS. Ministro do STF reconsidera a decisão anterior e libera acesso a sigilos para continuidade de investigações sobre fraude no INSS e proteção ao patrimônio público. Porque vocês lembram que assim que esses dados bateram na CPMI, o Toffoli mandou lacrar tudo e enviar pro Alcolumbre guardar debaixo da asa dele, no melhor estilo. Me ajuda a segurar esse BO, moço. Não mais. E o Mendonça ainda determinou que nada fique no Senado. Tipo, entrega tudo. Acabou esse negócio de impedir investigação. Cara do Alcolumbre nesse momento. Não só do Alcolumbre, né? Vai ter muita gente em Brasília que vai precisar apelar para um laxante composto Prime Plus. E é surreal relatar esses acontecimentos em voz alta, galera. Ainda não me acostumei. Mas também não para por aí, já que Mendonça, novo relator, manda a PF trocar nomes de peritos definidos por Toffoli. E, de novo, todos lembram do absurdo que foi o Toffoli mandar a PF lacrar os aparelhos apreendidos para que apenas os peritos escolhidos por ele pudessem analisar os aparelhos, né? Mendonça agora diz pra PF que quem decide quem vai extrair e analisar os dados encontrados nesses aparelhos é a própria Polícia Federal. Ou seja, os absurdos cometidos por Toffoli agora foram neutralizados por Mendonça, que decidiu que as investigações vão correr sem impedimentos de quem quer que seja. E é muito importante que isso tenha acontecido agora, porque, pra semana que vem, a Polícia Federal me prometeu coisas. PF prepara relatório sobre menções amorais no celular de Vorcaro. Ou seja, o relatório que implodiu o Toffoli na relatoria do Master agora tá chegando pra você, Xande. E usando esse gancho, eu vou comentar as novas peripécias do imperador. Olha só, Xande, eu chamei de peripécias. A mídia e os seus pares estão dando adjetivos muito piores. Olha como eu sou legal. Sabendo que o Brasil inteiro tomou conhecimento do contrato de 129 milhões de sua esposa com o Banco Master, do Vorcaro, sem que nenhuma contrapartida fosse identificada até o momento, com a revelação das ligações ao presidente do Banco Central, o Galípolo, que aliás foram colocadas em sigilo, com as revelações dos encontros na mansão do Vorcaro, onde em uma delas estava o presidente do BRB, fato reafirmado pelo Metrópolis após a negativa do Xande. E como o Xande não colocou o Metrópolis no inquérito das fake news por desmentir publicamente o ministro, acho que vale um crédito, né? Ah, e só pra dar um spoiler das cenas dos próximos capítulos, semana passada a Malu Gaspar fez uma matéria que continha o seguinte trecho, abre aspas. A equipe da coluna apurou que ministro Xande, que tinha relação próxima com Vorcaro, trocava mensagens com o banqueiro e é citado diversas vezes em diálogos do celular do controlador do Master, apreendido pela PF, inclusive sobre pagamentos à mulher do ministro. Fecha aspas. Bicho, segundo a Malu Gaspar, o Alexandre tratava dos pagamentos feitos à sua esposa diretamente com o Vorcaro, e que isso é um dos conteúdos em posse da Polícia Federal. Pois é, lembrando que em mensagem Vorcaro colocou os pagamentos da Viviane Bassi como algo prioritário em sua vida, tipo, vamos deixar de comer, mas vamos pagar ela, em minha livre adaptação dramática. Pois é, no meio de todas essas revelações, surgiu a tese de que as informações que chegaram à imprensa poderiam ter saído da Receita Federal. Algo que nós já discutimos aqui, que não faz muito sentido, já que a Receita Federal não armazena contratos, nem mensagens de celular. Mas tentar provar que esses dados foram vazados de forma ilegal pela Receita é algo muito importante para o ministro. Porque se comprovado que alguma coisa rolou, você não vai ver. Ai, gente, eu não posso falar que medo de ser presa. O ministro poderá alegar nulidade de provas e, independentemente do que futuras investigações revelarem, as provas teriam sido obtidas de forma ilegal. Logo, tudo acabaria em pizza. Ai, meu coração.
É, mas aparentemente, pra dar certo, tudo tem que acontecer rápido. Porque a CNN nos contou ontem que a Polícia Federal vai pedir a quebra do sigilo da Meredith, a empresa da família do Toffoli, porque quer apurar se o ministro cometeu um crime de corrupção passiva. Inclusive, a PF já disse que vai percorrer todo o caminho deixado pelos dinheiros do Vorcaro e que a presença do Mendonça na relatoria é vista como algo positivo, pois até o momento, como relator do caso do INSS, ele tem demonstrado uma postura correta. E se isso tá rolando com Dias Toffoli pós-relatório da PF, Alexandre sabe que ele é o Toffoli amanhã. Aí, em sua saga de descobrir quem teria vazado todo esse escândalo para a imprensa, Alexandre, ainda, segundo a imprensa, é importante deixar isso claro, teria atropelado a corte e colocado Fachin numa situação muito difícil. Afinal, ele ressuscitou o inquérito sem fim das fake news, meteu o tornozeleiro em servidor público no início das apurações, além de ter revelado seus nomes numa atitude que chocou até o mais passapanista dos juristas. Uma das servidoras presa por Alexandre, porque sim, galera, tornozeleira eletrônica é restrição de liberdade, a punição mais grave de todas. Em depoimento, relatou um álibi. Ela disse que no horário que a acusam de terem violado a privacidade dos magnânimos ou de seus familiares, ela estava em atendimento presencial. E se isso se confirmar, como é que fica? Prendo primeiro, pergunto depois? Outra coisa, o relato pela imprensa é que esses servidores teriam acesso a dados básicos cadastrais. Algo que eu não sei porque eu não vi. Mas isso não seria facilmente verificável? Como que a Receita acessou o contrato da Viviane com o Master, galera? Como que a Receita teria acessado mensagens do celular do Vorcaro? Como que a Receita saberia que o Alexandre foi até a mansão do Vorcaro? Simples? Não sabia? Mas é aquilo que o presidente da Unafisco disse. A Receita, mais uma vez, se torna um bode expiatório. E mais, ele disse que hoje é menos perigoso fiscalizar membros do PCC do que ministros da Suprema Corte. E para mostrar que ele estava certo, Alexandre manda intimar o presidente da Unafisco a prestar depoimento na Polícia Federal sobre suas críticas. Que é exatamente do que se trata. Uma crítica. Viu como que o Alexandre salvou a democracia? Uma das coisas que o presidente da Unafisco disse era que essa medida em cima dos auditores fiscais era para amedrontar e intimidar. Algo que também se confirmou quando, após ser intimado a explicar por que ele acha que é mais seguro fiscalizar o PCC do que os ministros do STF, o presidente da Unafisco cancelou todas as suas entrevistas. Parece que ele não vai poder mais criticar o Supremo em público. E eu não sei o que o imperador de todos nós achou que ia acontecer. Mas o efeito foi um só. Toda a imprensa chamando a ação de abuso de autoridade, de uma atitude inconcebível, e chamando o Alexandre de xerife. Cara, eu vi a Globo News fazer uma linha do tempo do inquérito das fake news, mostrando como há 7 anos esse inquérito é mantido em sigilo e sai tragando coisas e pessoas. E o mais engraçado é que eles pareciam chocados, tipo, meu Deus, como que isso tá acontecendo? Aí, do nada, o esporte favorito de toda a mídia se tornou apontar as vezes que Moraes agiu como vítima, juiz, delegado e promotor. Tem até editorial do Estadão falando sobre isso aí. E no meio dessas descobertas da mídia, uma conversa chamou muito a minha atenção. Eles ainda estavam lá falando do escândalo do presidente da Unafisco ter sido intimado e pelo fato do presidente da Unafisco não fazer a menor ideia do porquê estava sendo intimado. Quando, de repente, o carinha, em plena Globo News, me solta isso aqui. Bicho, presta muita atenção. Essa história toda, desde que surgiu ontem, Sadia, me colocou para pensar numa coisa de um passado remoto que ninguém quer reviver. Me lembrou o IPM. Na época da ditadura, quando a ditadura queria intimidar alguém, abria um IPM, que era inquérito policial militar. A pessoa não sabia do que estava sendo acusado e ficava uma coisa, como é que é a expressão? Pesca probatória. As audiências eram levadas, inclusive, com o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, João Goulart, e aí ficava ali catando o pelo em ovo para tentar arrumar alguma maneira de enquadrar essas pessoas na nefanda Lei de Segurança Nacional. Você não sabia o que estava acontecendo, você era intimado, tinha que comparecer. Não é isso que ninguém quer. Certamente não é isso que o Supremo quer, que o ministro Alexandre de Moraes quer. Agora, não dá para nem cheirar parecer perto, senão acaba dando razão às narrativas bolsonaristas, por exemplo, de extrema-direita, antidemocráticas, apontando isso como antidemocrático. Primeiro seria preciso trazer esse inquérito todo para a luz do dia. Aí a gente vai saber se é preciso continuar com ele ou não, se era para ser colocado um ponto final. Tá, mas antes de eu comentar esse diálogo, eu preciso refrisar novamente que ele só aconteceu porque eles estavam chocados em não saber o porquê o presidente da Unafisco havia sido intimado pela PF. Chocados dele não saber em que situação ele havia sido intimado. Mas olha só, agora nós já temos a resposta para o que aconteceu com o presidente da Unafisco. Tcharam! Ele foi ouvido como investigado no inquérito das fake news a mando de Alexandre de Moraes após ter criticado publicamente a operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Cara, eu lembrei daquele meme, STF, vigiar e punir. Não tem ninguém surpreso, tem? Mas tá, voltando no áudio, o cara tá falando que abrir um inquérito sigiloso e chamar pessoas para depor sem que elas saibam do que estão sendo acusadas era uma tática do período militar, que promovia uma pesca probatória para tentar encaixar uma pessoa em algum crime, qualquer um, o que der aí. E aqui, eu tenho dezenas de casos para relatar das vezes que isso aconteceu enquanto a democracia estava sendo salva. Mas com propriedade, eu vou falar por mim.
Pela imprensa, eu fiquei sabendo que eu estava no inquérito das fake news. Quando, de repente, meu telefone toca e era da Polícia Federal me intimando a prestar depoimento. Na hora, eu perguntei se eu era testemunha ou investigada, e a resposta da pessoa que me ligou foi: não temos essa informação. Eu fui prestar depoimento na Polícia Federal para ser perguntada quanto eu recebia de superchat, sendo que nem live para receber superchat eu faço. Aliás, lá eu também fiquei sabendo que, na verdade, eu estava em outro inquérito, o dos atos antidemocráticos. Até hoje, 5 anos depois, eu não faço a menor ideia em que condição eu prestei depoimento. Até hoje, eu não tive acesso ao inquérito. Minhas contas foram derrubadas por ordem do ministro Alexandre e eu só fiquei sabendo porque o Verdevaldo teve acesso à decisão sigilosa e expôs na internet. Caso contrário, nem isso eu saberia. E galera, eu não sofri busca e apreensão, mas teve muita gente que sofreu e até hoje, 6 anos depois, não sabe o porquê. Mas legal, a Globo News só está descobrindo isso agora devido à crítica feita pelo presidente da Unafisco. Antes tarde do que muito tarde. Se bem que talvez já seja tarde demais. Afinal, depois de aplaudir todas as atitudes do ministro enquanto ele prendia bolsonaristas, até por fim prender o próprio Bolsonaro, agora a mídia se faz uma pergunta. Mayroft, mas aí nesse caso, né, eu até também estava te ouvindo hoje mais cedo lá no CBN falando sobre esse caso do Moraes e o abuso, na sua opinião, que ele está cometendo ao fazer isso, ao determinar essa busca e apreensão e tudo mais. Quem é que pode frear, né, Alexandre de Moraes nesse caso? Qual seria o caminho para solucionar isso, já que, na sua opinião, há um equívoco e na opinião de outros juristas também, né? Muitos já falaram que acharam que realmente é algo equivocado que foi feito por ele. Outros saem em defesa. Mas quem é que poderia freá-lo? Gente, agora a mídia está se perguntando quem poderá frear o Alexandre. E isso parece até uma piada, visto que foi a mídia que fez isso aqui. Lembram da família Mantovani? Da Globo colocando como se o filho do Alexandre tivesse tomado um tapa na cara? Pois é, destruíram a vida dessa família. Ninguém pode acessar os vídeos que o advogado relatou mostrarem justamente o contrário do alegado pelo ministro. E ficou por isso mesmo, sob o silêncio conivente da mídia. Afinal, o Alexandre tinha que prender o Bolsonaro, né? Tava valendo tudo. E agora eles estão aí, né? Nossa, que abuso de autoridade. Meu Deus, um inquérito infinito. Senhor Jesus, é tudo em sigilo. Quem poderá parar o Alexandre? Essa pergunta, no momento em que um ministro do Supremo, de forma reservada, alega que eles estão receosos do Alexandre pegar os dados da Receita e montar um dossiê contra eles próprios, ministros do Supremo, e além disso o ministro relatar medo do Alexandre os grampear. Cara, que loucura. Mostra que frear o Alexandre não vai ser tão simples assim como parece. Afinal, o cara tá com sangue nos olhos e vai cobrar geral. Imprensa, banqueiros e executivo. Segundo matérias da própria mídia, relatadas por um ministro próximo ao Alexandre. Um ministro com sangue nos olhos, gerando medo entre seus próprios pares, na imprensa, no executivo e com a galera que mais tem dinheiro no Brasil. O cara é realmente muito poderoso. Afinal, só um cara muito seguro de si mesmo faria uma foto assim no ensaio fotográfico de livre e espontânea vontade. Tá que depois, sabe-se lá por quê, o fotógrafo apagou as fotos do Instagram. Mas ainda bem que a internet salvou tudo, porque imagina uma imagem dessa se perder e não ser usada na história. Mas devemos todos aguardarmos o relatório da PF sobre o Imperador Supremo Vossa Magnitude Alexandre de Moraes. E que Deus realmente te guie, André Mendonça. Afinal, quais as chances dos 2 maiores inquéritos que tragam toda a República cair justamente na sua mão? Master e INSS. Pois é, Deus realmente pode ter te dado uma missão. Sobre House of Horrors. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Agora deixa eu falar do Gonê, que do nada tá vendo seu nome pipocar nessa série, porque a imprensa, assim como juristas, começaram a cobrar o Gonê, perguntando se ele não vai fazer nada não, hein? Alerta de spoiler. Não vai. Fonte: vozes da minha cabeça. Gonê se manifestou contrário a domiciliar para o presidente Bolsonaro, dizendo que a Papudinha tem condições de atendê-lo em uma emergência de saúde. Mas vale lembrar que o presídio em que o Collor estava preso também se manifestou dizendo que tinha condições médicas de manter o Collor lá. Mas mesmo assim, o Gonê se manifestou a favor da domiciliar. Entendeu? Não dá pra ser mais explícito que isso. Agora falta Alexandre se manifestar sobre a negativa do Gonê, ao qual eu acredito que todos nós, que não temos apenas 2 neurônios, sabemos qual será a resposta. Aliás, a própria mídia relatou isso inúmeras vezes. Olha só, eu peguei um portal de esquerda pra ninguém falar que eu tô sendo seletiva. Bolsonaro pode migrar pra prisão domiciliar após a eleição, avaliam ministros do STF. Percepção da corte é de que mudança só deve ocorrer depois do pleito presidencial pra evitar interferências. Vocês entenderam? Tudo isso é sabor democracia. Sabor. Pra encerrar, Daniela Lima teve a coragem, porque noção não teve nenhuma, de dizer que conversou com o Sidônio, o ministro das Comunicações, e que ele apontou que as críticas recebidas por Lula devido ao carnaval eram pagas. E que não era pouco dinheiro não, tá? Eram milhões. E que ele tava pensando se ele ia acionar a justiça pra ver isso aí. Ou seja, galera, não é que as pessoas tenham odiado, é que alguém pagou pra elas dizerem que odiaram. Mas isso é só o Sidônio na contenção de danos, já que o dado oficial é esse aqui. Mapeamento aponta indícios da ação de robôs em defesa de Lula por desfile de carnaval.
Um único perfil chegou a fazer 5.969 publicações entre 15 e 18 de fevereiro, com picos de até 400 publicações por hora na rede social X. E aí, Sidônia? Quem é que tá pagando postagem na internet? E o mais importante, pra tomar um pau ainda por cima. Vai chamar a justiça pra investigar? Eu voto com o senhor, tá? E ainda sobre esse fiasco do carnaval pro Lula, Janja voou de FAB, pagos por nós, com 6 assessores ao visitar a escola de samba que homenageou o Lula. Mas o que é pagar um voo da FAB pra Esbanja ver escola de samba que homenageou o Lula, quando a gente já pagou 1,4 bilhão no cartão corporativo do Lula? Vocês lembram o escândalo que foi quando, após 4 anos, Bolsonaro tinha gasto 45 ou 47 milhões, não lembro exatamente? O mandato do déspota nem acabou e ele já gastou 1,4 bilhão. Tá trabalhando bastante pra pagar imposto? Pois é, o Lula conta com isso. Mas a notícia ainda melhora. Auxiliares de Lula colocam na conta de Janja a tragédia carnavalesca na Sapucaí. Porque sim, estão culpando a Janja porque, segundo os interlocutores da matéria, esse desfile era o sonho dela. Mas eu juro que melhora ainda mais. Janja expulsa a filha de Lula de sala de sambódromo e veta a entrada de ministros. Cara, depois de tudo isso, é pra gostar da Janja? Ela é uma infiltrada nível CIA pra implodir o lulismo? Porque chefe de instituto de pesquisa avalia estrago pra Lula do desfile da Sapucaí. As chances reais de as pesquisas no início do mês trazerem Flávio Bolsonaro na liderança, diz diretor em anonimato. Cara, tá tudo explodindo na nossa cara e por isso eu trago pra vocês o Bolsoringa do caos. Prenderam o cara, silenciaram o cara, acharam que o haviam derrotado. Mas eles não poderiam estar mais errados. E como medida final e até desesperada, como sempre acontece, tão previsíveis, começaram agora a mexer de novo no inquérito das joias. Afinal, Bolsonaro sempre será a carta na manga que eles acham que podem usar. Mas o efeito, ainda mais em ano eleitoral, após tudo isso que você ouviu nesse vídeo, pode sair pela culatra. Assim como o carnaval do Lula. E você, acha o que de tudo isso? Me conta aqui nos comentários que eu